E aí, tudo bem, tudo tranquilo? Não pula esse vídeo. Nós estamos aqui para poder definir o que é obesidade. Obesidade é uma reação normal do corpo que se manifesta por um grande acúmulo de substrato energético, de gordura, colesterol em diversas partes do corpo, como veias, coração, artérias, fígado, intestinos, regiões abdominais e principalmente no tecido cutâneo ou nas dobras cutâneas, onde recebe o nome de adipócito. E é prioritariamente debaixo da pele. Então, essa é a definição de obesidade. A partir daí, dessa definição ou desse conceito de obesidade, a gente vai fazer, né, uma intervenção. Nesse conceito, nessa definição, a gente apresenta esse processo, né, esse fenômeno de aumento de massa de substrato energético, de gordura, como uma coisa natural. Sendo natural, a gente vai fazer intervenções naturais, intervenções retronatural. Agora, existe no mundo ou no universo da obesidade, né, nos conceitos lá da medicina, que ela é definida como doença, síndrome e disfunção e anomalia. A gente não vai enveredar por esse caminho porque a gente entende que essas coisas não resolvem a questão da obesidade e é um equívoco. Tanto é um equívoco porque há anos, né, dezenas de anos, aí, décadas, que se estuda sobre esse fenômeno e desde quando se começou a estudar até hoje, o fenômeno ou o problema da obesidade só cresce e se alastra pelo mundo inteiro. Agora, segundo as nossas pesquisas, né, tiradas de livros, né, que fala sobre diversos assuntos que envolvem a questão, né, da obesidade. Então, a gente faz ou criou, né, um programa que a gente chama de MMA, Mente, Movimento e Alimento. E uma outra coisa que faz com que a nossa teoria da obesidade ou as nossas intervenções nesse processo ou nesse fenômeno funcionem é que a gente já fez o experimento. A gente trabalhou com centenas, né, e talvez milhares de pessoas e nós conseguimos êxitos, como você pode ver aí nos nossos vídeos, né, na vídeo lá da Zen, treinamento funcional, nós aplicamos essa teoria e nós recebemos, então, esses resultados. Mas, falando ainda sobre essa questão, se aprofundando mais, quais são as causas da obesidade? Bom, como a gente definiu que as causas da obesidade é natural, ou melhor, como nós já definimos que a obesidade é um fenômeno natural do corpo, uma reação natural, ele foi submetido a determinadas circunstâncias, a determinadas coisas, e aí ele deu o feedback, ele deu o retorno, que foi o aumento da gordura corporal. Então, a causa direta do aumento da gordura corporal, ou do aumento exorbitante, né, desse boom de gordura, é o aumento também exorbitante da ingestão calórica. Então, muitos alimentos sendo comido ou sendo ingerido, onde o organismo processa, tem um acúmulo grande de caloria e não tem onde gastar. Então, a causa principal é essa: a ingestão calórica, o aumento da ingestão calórica, ao mesmo tempo que se diminui, né, a queima ou o metabolismo
ou o gasto energético, se diminui o gasto energético e se aumenta a ingestão calórica. Então, retomando, a causa da obesidade, né, a primordial, a primeira é o excesso de ingestão calórica e ao mesmo tempo que é a falta de atividades ou de uma quantidade significativa de musculatura ativa para poder consumir esse absurdo de energia. Essa é a causa primordial e a causa direta. Agora, a obesidade ela tem outras causas indiretas, que faz a pessoa comer muito e é multifatorial. A gente classificou aqui ou observou que a ignorância, a glutonaria, a concupiscência, a ansiedade, a depressão, a tristeza, o medo, que está ligado ao estilo de vida da pessoa e ao seu contexto histórico-social. Então, essas, ao nosso ver, e segundo as nossas pesquisas, né, lembre-se que foram muitas pesquisas feitas, né, em diversos livros que falam sobre assuntos diversos, nós identificamos, então, que existe uma causa indireta, ou melhor, causa direta e causa indireta sobre, né, esse fenômeno que é a obesidade. E nós classificamos aqui, ó, o foco e a raiz é na mente, né? A mente da pessoa, ou a maneira como a pessoa pensa e raciocina, as suas crenças, é que é uma das principais causas indiretas da obesidade. Então, por ela não atuar na sua mente, por ela não entender dos processos mentais, por ela não saber administrar, né, os seus acontecimentos, as coisas existenciais, então ela termina buscando um subterfúgio para poder, né, resolver, não, mas pelo menos distrair ou sossegar o seu eu interior através da comida. Isso é um erro, mas esse fato, esse fenômeno, essa variável é bem significativa. Então você vê que a nossa definição, falando que a obesidade, né, é uma reação normal do corpo, fruto de uma ingestão calórica, né, exorbitante, então é realmente significativa. E todas as outras coisas que aparecem são fenômenos e coisas normais que acontecem no cotidiano de todas as pessoas. E quais as consequências, né, desse grande excesso de peso ou grande acúmulo de peso no corpo ou na pessoa? As consequências são desastrosas. Só para poder entender isso, quando a pessoa começa a aumentar de peso, isso é sem precedente, ou seja, a pessoa vai pesar 1 quilo a mais acima do seu peso, depois ela vai pesar 5, 10, 15, 20, 100, 200 e não para mais, né, de aumentar de peso. E o corpo humano, ele foi criado, ou ele existe, ou ele tem a sua suportabilidade de peso. E começa a interferir nas condições de vida da pessoa, na maneira como vai funcionar o seu dia a dia, e traz mais problemas psíquicos, traz problemas funcional para o corpo, traz problema social, traz problema amoroso, traz problema de estética, traz problema de acessibilidade, locomoção, aceitação, traz problemas mais de saúde, né? Principalmente a questão, né, do coração, a questão da respiração, questões vitais, e uma das consequências também é a questão da higiene, né? A pessoa não consegue fazer a sua higiene
normal. Na verdade, as consequências são muitas e todas desastrosas. Na verdade, não há nenhuma vantagem em ter o excesso de peso, né? Quando a pessoa começa a ter a chegar nessa questão mórbida, então não tem nenhuma vantagem, é só complicação. Então, ver o caminho que a gente está percorrendo para poder entender a obesidade, para poder construir, né, a nossa lógica desse fenômeno, porque depois nós vamos fazer a intervenção. Ou melhor, é baseado nessa teoria e nessas ideias que a gente tem sobre a obesidade, na qual a gente já experimentou, né, já fez o experimento e teve resultados satisfatórios, no qual você pode ver nos nossos vídeos. E esse entendimento sobre a obesidade é verdadeiro. Por isso que nós estamos aqui fazendo esse vídeo para poder explicar teoricamente sobre a obesidade, como é que nós entendemos a obesidade, como é que nós agimos e por que funciona nossas intervenções. Agora tem uma inquietação, né? Como parar esse processo de engorda? Sendo aquilo natural, a maneira mais simples de parar o processo de engorda seria comer menos, ou só comer quando toda a reserva energética estivesse acabado. E outra seria desenvolver um método de ingestão calórica no qual o organismo não acumulasse gordura e ainda fazer com que houvesse no organismo um aumento na demanda de energia corporal. Essas coisas a gente consegue fazer e a gente entende bem e em todas as nossas ações essa teoria nossa nos acompanha. Agora, isso para parar o processo. Agora, como emagrecer? Para emagrecer, a pessoa precisa interferir, ou melhor, a gente precisa interferir nas variáveis que a gente identificou que fez a pessoa engordar, que são suas crenças, o ato de comer, a qualidade dos alimentos, a quantidade dos alimentos, a questão da ignorância, a questão da glutonaria, do hábito, né? Dos exageros, da concupiscência, tratar as questões da ansiedade, inclusive até em vários vídeos aqui a gente ensina as pessoas como tratar a questão da ansiedade, né? Da depressão e da tristeza, do medo, sem precisar utilizar a comida como subterfúgio. Repetimos, a comida não foi feita para dar alegria para ninguém, nem prazer. A questão da comida é uma questão funcional. Você come para poder refazer as forças ou para poder dar condição, né, dar nutrientes ao seu organismo para ele continuar vivo. E ele não precisa de muito, e ponto final. Então, a gente tem aí, né, as intervenções ou as atividades, por isso que o Zen Retro TV, ele faz essa casadinha, ele busca no passado atividades, né, diversas para que você se ocupe, para que você não fique pensando nas coisas. E também baseado no livro, né, Inteligência Multifocal, de Augusto Cury, você dá uma gestão na sua psique para poder você não ficar refém de suas emoções e das coisas desagradáveis que te acontecem. Então, essa é a questão, então essa é a nossa proposta, né? A nossa teoria e nossa proposta de emagrecimento. E uma outra questão é como que a gente vai fazer isso, como vai evitar essas complicações todas. Bom, dando pequenos passos ou tendo pequenas atitudes que ajudem a se libertar, né, desse estado de obesidade, atacando a raiz da obesidade que nós já identificamos. Então,
é isso aí, e nós temos aí também exercícios para as pessoas que estão acamadas ou para as pessoas que não têm tanta desenvoltura ou tanta disposição para poder fazer exercício. Mas o que a gente sabe, o que eu já observei, estudei, existe muita falácia, muita ficção, muita disparidade, muitos paradoxos com relação à obesidade. E é por isso que esse fenômeno de obesidade não para. Mas o que a gente vê é que é um fenômeno natural do corpo, é uma reação. Então, fizeram uma loucura com relação ao corpo, deram a ele uma quantidade enorme de alimentos, de calorias, ao mesmo tempo, né, que se mudou o estilo de vida, o corpo não tem onde gastar, então ele pega e avisa, olha, eu não estou precisando dessa comida, porque o corpo tem seu mecanismo de funcionamento, ele demonstra através de ações concretas e inteligentes, dizendo, olha, o que você está fazendo comigo é loucura. E mais loucura ainda são as intervenções que o homem faz para poder tentar resolver, né, essa questão da obesidade, como é o tal dessa cirurgia, né, bariátrica, como a gente já falou aqui. Não é só isso não, tem muitas loucuras que são feitas para poder resolver esse problema. Mas a gente vai ficar por aqui, o vídeo ficou um pouco longo, mas a gente tinha que dar, né, essa explicação ou tentar fazer aí uma explanação mais teórica ou mais técnica dessa questão da obesidade. Obrigado aí por ter ficado conosco. Gostou? Dá um joinha, dá um legal, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Obrigado.